Oi, pessoal, tudo bom? Bom, a aula de hoje vai ser sobre Antiguidade Ocidental, mais especificamente a sociedade grega. Eu queria começar a aula já com uma frase que eu tirei de um livro enquanto eu estava preparando a aula, que a frase é assim: Os gregos foram os primeiros a pensar sistematicamente sobre política, a observar, descrever e finalmente formular teorias políticas. Essa frase é do historiador Moses Finley, que é especialista em antiguidade, principalmente em história da Grécia Antiga. E aí eu queria começar problematizando um pouco essa frase, né? A gente teve aí outras aulas, né? Uma aula que na verdade foi dividida em duas partes sobre a Antiguidade Oriental, em que a gente já mostra um pouco sobre como essas sociedades tinham algumas organizações específicas. E a gente sempre ouve falar muito da Grécia como o berço do conhecimento ocidental, da sabedoria ocidental, alguma coisa assim. E claro, muitos dos nossos valores ocidentais, etc., eles podem sim estar baseados, né, nessa história da Grécia Antiga, etc. Mas eu acho um pouco complicada essa frase quando diz que foi a primeira sociedade a fazer isso. Porque, principalmente se a gente for estudar filosofia, etc., o marco da filosofia mesmo acaba sendo Sócrates, né? E aí, então, essa coisa da filosofia grega como realmente o berço da nossa sabedoria, enfim, fica muito marcado. Mas temos também filósofos antes, né? Por exemplo, o grupo aí denominado pré-socráticos já é um bom exemplo disso. E mesmo assim, existem outros pensadores do Oriente, né? Tanto do Oriente Próximo quanto, enfim, toda aquela parte ali que nós não temos contato, seja por dificuldade de tradução, né, de não entender a escrita deles, enfim. Então, sim, a Grécia, o estudo da Grécia Antiga tem uma importância, né, para conhecer, enfim, para ter acesso a esses conhecimentos antigos, mas dizer que é a primeira sociedade que tem esse tipo de contribuição pode ser um pouco problemático nesse sentido. Enfim, depois dessa breve apresentação barra problematização, a gente vai entrar então na história em si da Grécia Antiga. Bom, primeiro eu queria destacar aqui quais são os quatro períodos do mundo grego. E a partir dessas periodicizações é que a gente vai conseguir conhecer um pouco mais então dessa trajetória da Grécia Antiga. A gente tem o período homérico, que é o primeiro período, que é do século XV até o século VIII a.C. Em alguns lugares também vocês podem ver o século XII ou século XI e não o século XV. Enfim, em história é um pouco difícil a gente chegar em alguns consensos, né? Mas basicamente é isso, né? Até o século VIII já é, na verdade, um consenso. E aí então temos depois o período arcaico, que vai do século VIII até o século VI a.C. O período clássico, que vai do século VI até o século IV a.C. E depois o período helenístico, que é do século IV até o século I a.C. Só para já resumir alguma coisa, né? Aí o período homérico, por exemplo, é denominado assim porque os poemas do Homero, por exemplo, são desse período. E aí Homero também, enfim, sendo uma pessoa só, um conjunto de autores, enfim. Mas para quem não tem muito contato com isso, basicamente o Homero foi quem escreveu lá a Ilíada e a Odisseia. E aí essa passagem então do período homérico para o período arcaico vai ser com a criação das polis, as cidades-estado. Provavelmente algum desses dois termos vocês já ouviram. Da passagem então do período arcaico para o período clássico,
principalmente a questão da passagem da aristocracia para a democracia em Atenas. E o período helenístico começa aí com a invasão macedônia. Mas calma, é só para dar uma resumida, mas ao longo da aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses períodos e entender um pouco melhor todos esses processos da história da Grécia Antiga. Vamos começar então pelos primeiros povoadores, né? A partir de 2000 a.C., quatro povos se estabeleceram então nessas áreas que hoje a gente conhece como Grécia Antiga. Esses povos são os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Sempre que a gente fala povo grego, a gente sempre imagina que é só um povo, né? Mas o povo grego, na verdade, ele vai ser constituído aí por vários povos. Por exemplo, esses quatro povos que eu citei. Eles conquistam outros povos também que habitavam essas regiões. Por exemplo, tem os cretenses e os micênicos, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então, assim, essa mistura de povos é o que vai formar os helenos. E os helenos, então, é esse povo grego que a gente vai estudar aí. Então, tem um pouco com essa questão, né, pra gente pensar. Que sempre que a gente pensa, é um povo X, a gente acha que é como se fosse um povo puro. Nem gosto muito disso, mas assim, vamos pensar assim. E não é. É mesmo esse povo, ele é constituído de vários outros povos. E aí, então, esses vários outros povos, cada um com alguns traços culturais e etc., mas que ao longo do tempo eles vão se difundindo tanto que eles vão virando uma coisa só, digamos assim, né? Ele vai se uniformizando, vai criando uma unidade que vai então dar origem a essa cultura grega, a cultura então do povo grego. Bom, como eu falei, eu vou falar um pouco agora dos cretenses. Creta é uma ilha e o pessoal então que estava aí nessa ilha é chamado de cretense. Então seria uma civilização pré-helenística, porque ainda não se misturou com esses outros povos para dar origem aos helenos, que seria então o povo grego. Então, de novo, para falar sobre a ilha de Creta, há mais ou menos 5.000 anos, né, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, desenvolveu-se então essa civilização na ilha de Creta. Por conta da localização, a ilha de Creta ela se tornou um ponto de encontro entre a Grécia e as civilizações da Crescente Fértil, que a gente comentou então em aulas passadas. Isso faz então com que o comércio e as atividades marítimas de Creta se desenvolvessem. Nesse sentido, então, por exemplo, eu falei dos cretenses e dos micênicos. Tem também a civilização minoica. Ali na ilha de Creta, principalmente numa cidade chamada Knossos, se instala, enfim, uma poderosa monarquia entre 1700 e 1450 a.C. E aí essa cidade, então, ela vai ter toda a supremacia da ilha e essa monarquia, então, consegue estabelecer muitas alianças com a marinha e com os comerciantes. E aí, por conta, então, dessa localização privilegiada e dessas alianças, o povo cretense vai conseguir uma espécie de poder e um certo domínio ali daquela região através do mar, que é aquilo que a gente já tinha comentado também lá com os fenícios, vai se estabelecer uma talassocracia. E aí então também por que civilização minoica? É porque os reis dessa monarquia eram chamados de minos. Então, tá aí a origem do nome. Como eu falei, então, esse povo tem essa hegemonia de 1700 até 1450, mais ou menos. E aí, então, em 1400 a.C., a ilha de Creta ela é invadida pelos aqueus, que são povos indo-europeus, ou seja, eles estão mais próximos da Ásia. Estão também na Europa ali,
no que a gente chamaria hoje talvez de Eurásia. Então os aqueus eles assimilam boa parte da cultura minoica, e eles dão origem à civilização ou período micênico, né? Aí vocês podem ver tanto civilização creto-micênica quanto período micênico. Aí então, quase 2 séculos depois, a ilha de Creta ela é invadida pelos dórios, que são hábeis guerreiros, que depois também vão fundar Esparta. Os dórios eles possuem armas de ferro, e aí eles invadem e ocupam Creta e deixam assim as cidades saqueadas, arrasadas, etc. O que põe fim então à civilização creto-micênica. Bom, isso aí então abordei essa parte da ilha de Creta, agora a gente vai voltar para a parte mais geral. Entre 1150 e 800 anos antes de Cristo, aproximadamente, os gregos eles estão organizados como num sistema de grandes famílias, que é conhecido como genos ou genos. Esses genos são baseados em laços de fraternidade, cooperação social. Então, por exemplo, a terra, a colheita e o rebanho, eles pertencem a uma mesma comunidade. Todo mundo trabalha e todo mundo tem direito a tudo que é produzido ali por essas grandes famílias. E aí, então, os genos, eles vão crescendo cada vez mais, né? Principalmente quando tem muita colaboração e etc. Mas também a produção vai ficando mais escassa. Seja, enfim, por N motivos, mas principalmente a agricultura não produzir tanto em alguns momentos. Por exemplo, ali no Mar Mediterrâneo é um local que tem 2 placas tectônicas, né? Então tem muita atividade sísmica ali, o que, enfim, às vezes causa grandes desastres, etc. E aí então tem esse problema, né? Com a destruição, às vezes, também dificulta muito tanto o comércio pelo Mediterrâneo, tanto também a questão da agricultura, da produção, enfim. Além disso culminar em algumas mortes também, claro. Mas enfim, então os genos vão crescendo, etc. E aí, além disso, depois alguns grupos eles acumulam riqueza e poder e começam a se considerar os melhores em relação aos outros. Lembra que antes era uma coisa bem mais igualitária, né? Todo mundo participa, todo mundo recebe uma parte da produção. Mas alguns começam a se achar melhores, enfim, concentram alguns poderes nas mãos e são chamados de aristói em grego, que é o que vai dar origem aí a um governo denominado de aristocracia, que é quando um pequeno grupo de pessoas vai ter poder sobre a maioria. Então, assim, tipo, essa população ela vai se diferenciando e vai dissolvendo, então, a vida comunitária dos genos. E essas transformações sociais, então, elas estão aí na origem da formação da polis, que é a cidade grega. Então, aqui nesse momento, quando a gente passa dos genos para a cidade-estado, é o fim do período homérico e se inicia, então, o período arcaico. E aí, então, sobre a polis. No século 8, então antes de Cristo, vão se formando pela Grécia diversas cidades independentes, cada qual desenvolvendo formas próprias de organização social, política, etc. É bom a gente lembrar, o povo grego, eles são definidos como gregos porque eles têm uma unidade cultural. Então, por exemplo, eles acreditam nos mesmos deuses, eles professam sua fé da mesma forma, etc. Mas ainda assim tem alguns aspectos da vida deles, enfim, da vida de cada povo, que vai ser diferente. E nem por isso eles vão deixar de ser gregos, eles só vão se organizar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, tem aí algumas polis que tem uma área mais urbana.
Nessa área urbana, então, vai se concentrar o centro comercial, o artesanal, vão se produzir tecidos, roupas, sandálias, armas, artigos em cerâmica, em vidro. Já na área rural, vão se desenvolver mais atividades agropastoris, por exemplo, cultivo de oliveira, videira, de alimentos, né, como trigo, a cevada. E então, como é agropastoril também, tem a criação de rebanhos de cabras, de ovelhas, de porcos, de cavalos, enfim. E aí, então, só para deixar aqui algumas polis aí que talvez sejam mais conhecidas, tem Messânia, Tebas, Mégara, Erétria, e aí as duas realmente mais conhecidas que vão ser Atenas e Esparta. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre Atenas e Esparta, principalmente, mas antes vou falar um pouco da colonização grega, que acontece aí entre os séculos 8 e 6 a.C. Inúmeros gregos eles vão deixando as suas cidades e eles vão para diversas regiões no litoral mediterrâneo e do Mar Negro. Eles fundam então novas cidades, ou seja, vão fundar aí colônias, que em grego pode ser traduzido para apoíquias, que significa abrir uma nova casa. Como eu já tinha falado antes, né, tem toda essa questão de ter muitos desastres naturais, etc. E aí, além disso, tem a questão de vários problemas envolvendo a terra. Por exemplo, tem muitas questões sociais vinculadas a problemas de posse da terra. Então, como eu falei lá atrás, antes com os guerreiros, todo mundo tinha direito a essa propriedade, mas depois com os aristóicos, aqueles que se acham melhores, eles se transformam nos grandes proprietários de terra. E aí então aqueles que não têm essas propriedades, essa posse, eles vão passar fome, porque eles dependem da terra de outra pessoa. Ou então eles ficam com terras muito pequenas que não são suficientes para dar conta dessa produção de subsistência deles. E aí, então, por exemplo, tem a questão das dificuldades na agricultura, né? Também, que é essa questão de com pouco solo você tem pouca produção. E aí aquilo não dá conta para alimentar muita gente. E aí também, cada vez mais com o aumento populacional, as pessoas elas estão passando fome. Então elas precisam se deslocar para outros lugares para poder sobreviver, né? Para poder comer. E é interessante a gente pensar que quando se estuda a Antiguidade Oriental, vai se falar de sociedades hidráulicas, justamente por conta dessa questão da agricultura. Mas aqui a gente vê também uma dependência dessas pessoas da água, porque elas, como eu falei, né, elas vão se deslocar para mais perto do mar. Tudo bem, eu não sei se o mar em si é propício para agricultura, mas é justamente por conta, tipo, de rios, ou mesmo assim, a proximidade da água para o comércio marítimo, enfim. A questão da água, ela sempre é muito fundamental. Não só lá para as sociedades orientais, mas aqui também. E como eu falei no final da última aula também, até hoje a gente vê muito essa questão, né? Claro que hoje a gente tem outras ferramentas, outras tecnologias, enfim, para ter esse acesso à água. Mas em alguns lugares, ainda se deslocar para mais próximo da água, isso faz muito necessário para uma questão de subsistência. Como eu falei, então, agora a gente vai falar das cidades-estado. Vou começar por Esparta. Esparta, acho que todo mundo conhece mais, né? Principalmente por conta de filmes, enfim. A cidade-estado, né, de Esparta, ela é localizada na península do Peloponeso, que é então nessa região o solo ele vai ser muito apropriado para cultivo de vinha e de oliveira. E aí então vai se desenvolver uma sociedade mais rural e com uma pouca porção de área urbana, tanto que não é
Não é uma área muito relevante, se é que teve mesmo alguma área urbana, mas se teve foi muito pouca. Então, a cidade de Esparta, ela vai ser bem mais rural mesmo. E aí, então, é uma cidade-estado também que ela tem um caráter militarista, ou seja, sempre voltado para a guerra. Então, a educação, desde pequena, é para a guerra. Enfim, todo o preparo é para a guerra. Como eu disse lá atrás também, são os Dórios que fundam Esparta. E aí, como os Dórios são hábeis guerreiros, enfim, estão sempre atrás de conquistar, né, de fazer essas conquistas militares, Esparta, desde o início, já tem todo um esquema montado para seguir nesse caminho, né, do militarismo. E aí, a outra questão é que Esparta também tem um governo oligárquico. A oligarquia e a aristocracia, elas são muito parecidas. Até quando a gente vai estudar, por exemplo, Platão e Aristóteles, né, que vão falar um pouco sobre essa questão das formas de governo. A oligarquia, ela seria a forma corrompida da aristocracia, né? Porque a aristocracia tem um princípio de que, tudo bem, é um grupo pequeno, mas é um grupo seleto de pessoas, tipo, um grupo de pessoas que sabem governar, né? Como se fosse mais ou menos isso. E aí a oligarquia é quando essas pessoas, esse pequeno grupo de pessoas, pareciam adequados para governar, mas na verdade estão atrás de interesses próprios. Então a aristocracia então parte do pressuposto de que governa-se para todos, ou pelo menos tipo assim, para os cidadãos no geral, e a oligarquia já são para interesses próprios. E aí então Esparta tem esse governo oligárquico. Então é muito cheio de corrupções, etc. E então, além dessa questão do governo, falar um pouco sobre a composição social de Esparta. Ela pode ser resumida assim em três categorias, que é dos esparciatas, os periéticos e os ilotas. Os esparciatas, eles são então cidadãos, né, são homens livres que se dedicam ao exército ou aos negócios públicos e são proprietários de terra. Como eles têm essa atividade bem nobre, digamos assim, de participar do exército, de negócios públicos, eles não podem se dedicar ao comércio. O comércio ele é visto como uma atividade subalterna, sabe? Como se os esparciatas fossem muito bons para isso. E então os periecos vão ser os homens livres, sem direitos políticos, comerciantes ou artesãos e que pagam impostos. Os periecos geralmente são povos que foram conquistados pelos esparciatas. Então é o que eu falei, né? É o povo grego, mas mesmo assim tem essas disputas de povos que constituíram o povo grego. E aí alguns povos nesse sentido vão dominar outros e não como e depois não vai se construir tipo, somos todos gregos. Mas sim, tipo, nesse caso, por exemplo, os dórios são superiores a outros povos, alguma coisa do tipo. E então a última categoria seriam os ilotas, que eles são presos à terra. Então eles produzem e sustentam os esparciatas. E aí nesse sentido até eles sempre se revoltavam, mas sempre tinha uma repressão muito dura por parte dos esparciatas, né? Exatamente porque é uma condição realmente subalterna e não tem espaço para se revogar isso, né? Mesmo que eles tentem lutar por novas condições, etc., eles são sempre reprimidos, né? Oprimidos, na verdade, pelos esparciatas. Então, eu já falei, né, que o governo de Esparta ele é um governo oligárquico, mas ainda assim é interessante observar que em Esparta existem dois reis. E aí as funções desses reis vão ser de militar e funções religiosas também. Aí a gente pensa, nossa, mas se tinham dois reis, como era
um governo oligárquico. Até porque geralmente a gente está acostumado a ver um rei só. Mas é que, né, além dos dois reis, tem uma administração política que ela é exercida, então, por 3 órgãos. Bom, então a administração política ela vai ser feita a partir de 3 órgãos. O primeiro é a gerúsia, ou também chamado de Conselho Vitalício de Anciãos, que é constituído então por aqueles 2 reis que eu tinha falado, mais 28 esparciatas acima de 60 anos. E aí, então, esse órgão vai ter funções administrativas, de supervisão, principalmente, função legislativa, ou seja, elaboração de projetos de lei, e também uma função judiciária, que é a do Tribunal Superior. O segundo órgão vai ser a APELA, que é uma assembleia formada por esparciatas acima de 30 anos, e a APELA, então, ela elegia membros da gerúsia e aprovava ou rejeitava leis encaminhadas por eles. E o terceiro vai ser o Conselho de Éforos, formado por 5 membros eleitos pela APELA. Então, aqui vai ter a questão da oligarquia que a gente falou lá um pouco antes. Esses 5 membros eles tinham esse mandato de 1 ano e eles eram então os verdadeiros chefes de Esparta, porque eles coordenavam as reuniões da Gerúsia e da APELA e também controlavam a vida econômico-social da cidade, podendo então vetar os projetos de lei e fiscalizar as atividades dos reis. Então, por exemplo, se lá a Gerúsia faz a elaboração de projetos de lei e a APELA pode aprovar ou rejeitar, o Conselho dos Éforos eles vão poder realmente ter um poder de veto, que é assim bem mais forte, digamos assim. E aí aqui então tem essa questão, né, da oligarquia, que são poucos que estão aí governando para várias pessoas. E aí que tá, né? Eles podem governar para bens próprios. Então, se alguém da Gerúsia vai elaborar um projeto de lei que vai favorecer os periecos ou os ilotas, eles podem ir lá e simplesmente vetar, porque aquilo não é favorável para eles, né?